Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 3 das Leis Morais, capítulo 5 da Lei da Conservação, e a gente está falando sobre o tema Privações Voluntárias e Mortificações, uma continuação da sessão passada. E a gente segue então a partir da pergunta número 723 do Livro dos Espíritos. A pergunta 723 diz assim: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? E a resposta: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem se debilita. A lei da conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. Aqui é uma referência à alimentação através da carne, né? Então, se o homem deve se alimentar de carne, se a alimentação através de uma alimentação carnívora é contrária à lei da natureza, pelo fato que a gente estaria destruindo a natureza, vamos dizer assim. O Livro dos Espíritos diz que não, na realidade não. O homem deve se utilizar daquilo que é necessário para que ele tenha força suficiente para poder exercer as suas atividades. Logicamente, que a gente já discutiu sobre isso, e as perguntas seguintes vão tratar um pouco mais sobre o tema, quando a escolha é feita pela alimentação não carnívora, mas de uma maneira sábia, de maneira em que isso não implique nenhum tipo de diminuição da energia ou da capacidade do indivíduo de exercitar suas atividades, não existe nada contrário também. O que a gente vê é que, a gente já disse mais de uma vez, que o que mais importa é mais a intenção do que a ação. Então, se a intenção em parar de se alimentar de carne, por exemplo, está no sentido da piedade em relação ao sofrimento dos animais, se o móvel primeiro dessa atitude é uma atitude muito mais moral do que aquela de simplesmente se mortificar ou não se suprir daquilo que é necessário para a sua subsistência, então não existe problema nenhum. Pergunta número 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? E a resposta: sim, se praticar essa expiação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Então aqui a explicação, uma complementação da pergunta anterior. Se essa privação da alimentação carnívora, da alimentação animal, ela se dá por uma questão de consciência, e isso é feito em relação ao sofrimento causado pelos animais, então isso não tem nenhum problema, isso não é contrário à lei natural, vamos dizer assim, muito pelo contrário, indica que o indivíduo está tomando uma consciência um pouco mais ampla sobre as suas ações. Ele continua assim: por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. E aí, de novo, a questão de muito mais a intenção do que a ação. Se o indivíduo se priva da alimentação carnívora, mas muito mais com o efeito de se beneficiar dessa posição, ou de se considerar vegetariano como querendo se tornar superior aos demais, esse é o único móvel que leva o indivíduo a praticar o vegetarianismo, por exemplo, de abster-se da alimentação animal, então ele não tem nenhum mérito a esse sentido, muito pelo contrário, porque ele faz muito mais por conta da aparência do que por conta de uma atitude de fato, né? De uma atitude interior. Pergunta número 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? E a resposta: a que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil ou o que for nocivo, lhe será sempre desagradável. Por quê? Ficai sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre.
aqui uma referência à mortificação de fato, a se prejudicar ou fustigar o seu corpo material, no sentido de tentar, através desse princípio, alcançar alguma elevação, algum contato mais espiritual, se desligar da matéria. E aí a questão é muito mais no sentido se isso não tem, se isso é feito com alguma característica muito mais de se mostrar ou de aparentar uma certa situação, isso não tem mérito nenhum, e muito pelo contrário, porque diminui a capacidade física, é contrária à lei da conservação e por causa disso, então, não meritório, né? Pergunta número 726. Visto que os sofrimentos desse mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos criamos? Aqui há o seguinte sentido: se a gente vem para essa existência e passa por sofrimentos, e só através dos sofrimentos que a gente adquire conhecimento e evolução moral, o espírito se modifica e cresce com os sofrimentos que a nossa vida corpórea, terrena, proporciona para a gente, aumentar esses sofrimentos não traria para a gente também um aumento na velocidade ou na capacidade de sabedoria espiritual que a gente adquiriria? Ou seja, piorar as nossas provas não faria com que a gente avançasse mais rapidamente? E a resposta diz assim: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam porque vêm a Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem do outro. Supõe-se que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de algumas seitas? Porque de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem os que choram, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então as suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas pelo seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. E a gente já disse aqui, comentou nas perguntas anteriores, por exemplo, na vida de Francisco de Assis, que passava por privações, mas o objetivo do passar por privações era em caridade aos demais. Ele entregava, mesmo que lhe era necessário, porque ele via no irmão, em alguém que estava ao lado, alguém mais merecedor, e por causa disso machucava muito mais a ele ver com que a outra pessoa passasse por fome do que ele mesmo passar por fome. Então esse tipo de privação é meritória no sentido da caridade e do amor ao próximo. Agora, provocar para si mesmo fustigações, provocar para si mesmo problemas ou privações necessárias, no sentido de que essas privações possam fazer com que o indivíduo se eleve mais rapidamente à espiritualidade, de nada tem sentido se não houver uma dedicação em relação ao próximo. Por isso ele coloca tantos exemplos aqui. Se você quer, de alguma maneira, se privar de alguma coisa, se privar de um descanso, por exemplo, como ele trata nas questões anteriores, faça essa privação destinando esse seu tempo, esse seu cuidado às outras pessoas. Cuide das outras pessoas. Cuide daquelas outras pessoas que necessitam mais. Então, esse sofrimento, essa privação, aí sim terá sentido e será meritório. Fora isso, fazer a privação simplesmente em benefício próprio é puro egoísmo e não, no final das contas, não vai fazer com que o indivíduo se eleve mais rapidamente. Pergunta número 727. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para os outros, devemos cuidar de preservar-nos ou daqueles que nos ameaçam? E a resposta, contra os perigos e os sofrimentos, é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se lhe assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infringindo-vos rigores que já não são deste século. E aí a questão, se a gente coloca na questão do tempo, né? O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Então essas questões, quando ele fala que já não são desse século, infringindo rigores ou privações que já não eram necessárias, já que a tecnologia já tinha alcançado uma certa
uma certa proporção, e ainda mais nos dias de hoje, onde não existe tanta privação de alimento, por exemplo, pelo menos nas grandes cidades, né? Não naqueles que passam por problemas de não ter necessariamente o que comer, mas essas questões já são muito mais facilitadas no convívio social e principalmente nas grandes civilizações. Então não faz sentido passar fome, não faz sentido passar por sofrimentos ou fustigar o corpo querendo buscar uma elevação. Bom, e a gente então encerrou o capítulo 5 da Lei da Conservação e a gente começa então o capítulo 6, a Lei da Destruição. Então você vê que é interessante porque a Lei da Conservação é uma lei que é antagônica à Lei da Destruição. De um ponto de uma lei, existe uma lei divina que nos leva a permanecer, a se conservar, a manter a vida, a fugir do sofrimento, e por outro lado, uma lei que necessariamente coloca que a destruição é um fato divino e natural. Se não fosse assim, a própria reencarnação estaria comprometida, na medida em que, se a gente não morre, se a gente não desencarna, se a vida não finda, não há como você ter uma nova existência, passar por um outro processo, um outro ciclo de vida corporal. E a gente já disse também em questões anteriores da necessidade desse período entre findar a vida corporal para fazer uma reflexão da erraticidade e a partir de lá fazer um novo planejamento para uma nova vida corporal, para que as experiências possam se renovar e sejam complementares àquelas necessárias do espírito. Então esse conjunto, esse equilíbrio entre a lei da conservação, que nos leva a querer se manter vivo, fugir da morte, e a lei da destruição, que por outro lado nos leva no sentido de que tudo, de uma certa maneira, se destrói, tudo precisa de um processo de renovação, através da destruição, para poder fazer uma reconstrução. Essa combinação, esse equilíbrio é que dá a saúde, que dá o equilíbrio geral do ser. Então a gente começa do primeiro tema, que é destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta número 728. É lei da natureza a destruição? E a resposta: precisa que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação. O que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E a gente vai ver que esse processo de destruição é um processo cíclico e natural, está presente na natureza em todas as questões. O próprio dia nasce e encerra, termina. Existe um processo de evolução do dia, no sentido em que o aparecimento da luz, o crescimento, o pico da luz, depois o encerramento do dia, finalização do dia, para que um novo ciclo se recomece. Esse processo passa por um descanso, que é o descanso necessário do repouso, né, para que a gente possa retomar o dia seguinte numa nova proposição, numa nova experiência, semelhante ao que a gente faz, ao que a gente tem com o processo de reencarne, né? A gente reencarna, vive, passa por um ápice, depois por um decaimento, depois morre, falece, passa por um processo de descanso, renovação na espiritualidade, para um novo planejamento e novas ações. E tudo tem um ciclo bastante temporal, né? Fala assim, as estações também acontece esse processo. Entra a estação, fim da estação, início de uma nova estação. O ano assim também acontece, os ciclos de rotação da Terra. Tudo é cíclico, tudo passa por um processo de nascimento e morte. Então, continuando, item A da pergunta 728, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? E a resposta: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: a manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e a utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Então, o processo da renovação e da destruição que acontece na natureza, quando, por exemplo, um predador
obtém alimento através da morte da sua caça. Ele caça, com isso é preciso que a caça morra, né, para que o predador possa se alimentar. Com essa morte da caça, o predador se alimenta e se mantém ativo e vivo e com energia suficiente para continuar a sua experiência. A caça também teve seu princípio de renascimento e morte, porque dado o fim da vida, o espírito na realidade não morre, né? Independente de qual estágio de evolução ele esteja, ele está passando por processos cíclicos de reencarnação. Então o ser, mesmo o animal, vai desencarnar e vai, em algum momento, reencarnar novamente numa nova possibilidade, uma nova existência. E esse conjunto mantém a integridade, mantém o equilíbrio da vida, né? Já que, como colocado nas perguntas anteriores, é lícito com que o ser se alimente, inclusive de carne, da alimentação animal, para se manter forte o suficiente para poder exercitar a sua existência, aquelas experiências pelas quais ele tem que passar. Essa combinação garante que não existam seres demais de um lado, menos de outro tipo, porque esse equilíbrio, se existe uma escassez da caça, por exemplo, acontecerá também uma escassez dos predadores, porque os predadores não terão com que se alimentar. Então, a redução dos predadores fará com que, eventualmente, a caça possa se aumentar também em número, para que possa ter novamente esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio entre caçado e caçador acaba ajudando no equilíbrio da natureza, para poder garantir que um número possível de seres viventes possam estar no mesmo período. Isso tudo dentro de um princípio, você vê que tudo combina, né? Porque dentro do princípio da reencarnação, tudo isso acaba tendo lugar apropriado para que cada um passe as suas experiências e possa renovar as suas experiências em outras existências, remanejando a energia, remanejando a matéria existente no planeta. Nós temos um conjunto finito de matéria no planeta. Essa matéria, essa energia, de alguma maneira, ela é convertida, ela é utilizada pela vida, né, na medida em que nós nos alimentamos do que tem disponível no planeta para poder obter energia. E em algum momento a gente entrega de volta essa energia para o planeta, quando a gente falece, porque a gente volta ao elemento natural, volta a constituir a matéria do planeta que vai ser reutilizado. Então é um processo cíclico o tempo todo de utilização dos recursos naturais, da natureza, para a manutenção da vida e para a evolução dos seres que aqui estão. Pergunta número 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e de conservação? A gente já comentou um pouco no começo. A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, como eu disse, essa combinação, o equilíbrio entre lei da conservação e lei da destruição garante. Em o ser tentando se manter vivo, ele garante que as experiências necessárias possam ocorrer durante o seu tempo de existência, mas com uma data final, com uma finalização desta data. Por quê? Porque a sua existência é compartilhada com a existência de outros seres. Por exemplo, quando a gente está falando da natureza, entre predador e caça, né? Então, esse compartilhamento de recursos se dá aqui. Então, é necessário que isso aconteça. Se o ser não tivesse um princípio da conservação, muito facilmente ele não lutaria pela sua vida, pela subsistência. Com isso, os elos ficariam muito fracos e não existiria um equilíbrio. O equilíbrio se dá, vale lembrar que equilíbrio é um conjunto de forças opostas que estão dentro de uma certa quantidade de energia ou de forças semelhantes. Quando existe demais de uma certa energia, de uma certa força, existe um desequilíbrio. Assim é o nosso desequilíbrio corporal. A nossa saúde física, por exemplo, depende do equilíbrio. Então nós dependemos de uma certa energia para poder subsistir, para poder funcionar, mas temos dentro de cada um de nós um conjunto de forças contrárias que até auxiliam no processo da vida. Temos inúmeras bactérias, inúmeros outros seres viventes dentro de nós que nos ajudam nesse equilíbrio. Quando a saúde
diminui ou quando a gente passa por um problema de saúde, é porque essas forças de deterioração que existem já dentro de nós se sobressaem às forças de energia que mantêm a vida. Então essa combinação entre forças de conservação e forças de destruição é que garante o equilíbrio e garante a saúde. Então, enquanto isso está equilibrado, existe a saúde, existe o equilíbrio. Qualquer situação onde uma força ou outra se coloque de uma maneira muito mais desequilibrada, né, muito mais forte do que a segunda, existe um processo de desequilíbrio, o que leva necessariamente a doença de qualquer tipo. A gente já comentou aqui situações da natureza, onde, por exemplo, espécies invasoras são colocadas dentro do ambiente onde não existem predadores. Então existe um desequilíbrio ecológico e aquela espécie invasora começa a se dar muito bem naquele ambiente e tende a crescer muito naquele ambiente, tende a infestar o ambiente, muitas vezes afetando espécies locais, fazendo com que exista um desequilíbrio na natureza. Isso é uma doença na natureza. E muitas vezes, e a gente já viu exemplos disso também, esses fatos foram provocados pelo homem, pela inteligência do homem, à medida em que ele permite ou leva espécies invasoras com alguma finalidade, e que no final das contas acaba dando errado. Aí acaba dando trabalho para o próprio homem manter esse equilíbrio dessas espécies invasoras, tentando manter o controle sobre esse desequilíbrio. Por exemplo, uma situação onde isso acontece é o caso da existência dos javalis, principalmente no sul da América do Sul, que causam problemas na Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Né? Porque é uma espécie invasora, não é uma espécie daqui, é uma espécie, por ser mais forte do que a espécie local dos porcos selvagens, ganhou muito mais força, né? Se desenvolveu muito bem aqui pelo clima e pela disponibilidade de alimentação e causou um desequilíbrio, de maneira que as sociedades, os governos precisam se preocupar, porque esse excesso de javalis, por exemplo, causa um desequilíbrio ecológico tanto nas outras espécies viventes, como nas plantações, como nas criações dos animais, das fazendas. Então a gente acabou causando um problema. Essa é a situação do desequilíbrio. Então, naturalmente, no plano natural, no plano da natureza, existe um equilíbrio de forças entre as criaturas para que isso se mantenha e para permita que todo mundo, todas as vidas tenham a sua sequência conforme é necessário para poder obter dessa existência o crescimento. Pergunta número 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, por que tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe seja motivo de apreensão? Quer dizer, por que todo mundo tem medo de morrer? Se o Espiritismo diz para a gente que findada essa vida é muito melhor, a espiritualidade é muito melhor, a gente vai ter possibilidade de uma vida melhor do outro lado, que aqui são só privações, muitas provas, muitas dificuldades, porque então a gente tem tanto apego à vida e não quer morrer? E a resposta? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilatação que Deus lhe concede, mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então aqui a questão que essa combinação, o querer afastar a morte, eu não querer morrer, ninguém quer morrer, né? Tudo bem, espiritualidade é muito legal, é muito bom, mas eu não quero agora não, deixa chegar o momento certo. Ninguém quer antecipar a partida daqui, por mais que a gente sabe que aqui é problema, que é difícil, aqui é ruim, tem muita coisa de dificuldade aqui na vida, na existência na Terra, mas ninguém quer antecipar a partida daqui. Então esse é o instinto da conservação que age em nós, fazendo com que a gente tente a preservar a vida, porque enquanto preservarmos a vida aqui, estamos obtendo experiências aqui, através dessas experiências enriquecendo o nosso espírito. Mas isso também tem uma certa capacidade, nós conseguimos reter essa força até um determinado ponto. Em um determinado momento, a lei da destruição nos convida a esse desembarque, a
morrer, a sair daqui, para que a gente passe por esse espaço, por essa troca necessária de encontrar uma nova existência, de poder planejar uma nova existência. Mas é natural que Deus tenha impresso em nós um desejo de se manter vivo, porque é esse desejo de se manter vivo que garante que a gente continue se esforçando ainda para tentar resolver os problemas que temos. E, como a gente já disse várias vezes, é justamente a ausência e muitas vezes o sofrimento ou o desejo de querer mais que faz com que a gente vá buscar, através da inteligência, como melhorar a nossa situação, como nos colocar numa situação mais agradável, mais confortável. E essa busca e esse exercício da inteligência no sentido de alcançar as coisas que vão tornar a nossa vida melhor é que trazem experiências para o espírito, para que o espírito possa também evoluir e aproveitar no máximo que possível essa existência aqui na Terra. Pergunta número 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes da destruição? E a resposta é o remédio ao lado do mal. Já dissemos para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Essa é a história. Assim, as duas leis são necessárias para que exista o equilíbrio. O equilíbrio só existe com essa compensação dessas duas forças, né? Pergunta número 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade da destruição? Quer dizer, em todos os mundos, aqui ele quer fazer referência aos mundos mais evoluídos e os mundos menos evoluídos espiritualmente. E aí ele diz assim: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. A gente também já comentou que a reencarnação é uma necessidade do espírito para obter, através das experiências, o conhecimento necessário. Na evolução, quanto mais evoluído os mundos, ou quanto mais evoluído o espírito, menos necessidade ele tem de experiências mais materiais e mais corporais para poder ter o seu avanço espiritual. Há de chegar um momento na evolução espiritual que já não são mais necessários processos de reencarnação, de retornar a uma matéria, mesmo que seja num mundo mais superior do que o nosso, onde a matéria é mais sutil, onde a matéria é mais fluídica, menos material, onde não existem tantas doenças físicas, onde não existem tantas interferências do meio da intempérie do tempo, das mudanças do que o tempo provoca, causando problemas de saúde para a gente. Nos mundos mais evoluídos, pela matéria ser mais sutil, isso também é mais sutilizado. Então existe menos essa interferência da matéria. Mas ainda assim existe uma necessidade de reencarnação por conta de passar por experiências. Num dado momento o espírito não precisa mais reencarnar. E a vida é toda na espiritualidade, porque a partir de lá ele consegue, através do seu exercício espiritual, nas suas missões, nos trabalhos que ele executa, na vida espiritual que ele executa, ganhar o conhecimento necessário para que ele possa continuar a sua evolução como espírito. Pergunta número 733. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? E a resposta: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, pois, podereis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Ou seja, quando a gente vai evoluindo como espírito, a gente começa a ficar o que até então era um processo natural, viver e morrer é um processo natural. Quanto mais evoluído ser, mais isso fica emocionalmente mais abalado. Nós nos emocionamos muito mais com processos de partida, quer de entes queridos, quer com o nosso próprio. Mas porque moralmente o nosso avanço acaba sendo mais sensível, nós temos mais essa capacidade, essa permeabilidade com as emoções, o que demonstra que o espírito está evoluindo. Se a gente voltar muito no tempo, nascer e morrer, e até porque os períodos eram menores, não eram tão chocantes como nos dias de hoje. Quando a gente fica sabendo de a morte de alguém, conhecido ou não conhecido, por uma tragédia natural, é sempre bastante penoso. A gente sempre pensa muito nas famílias e nas pessoas pelo sofrimento que elas estão passando por aquela situação. Então isso é muito mais natural nos dias de hoje do que foi no passado, onde viver e morrer era uma questão, viveu, morreu. Falei, então, morreu, então. Tem uma hora a gente morre mesmo.
Agora a gente tem um pouco mais de sentimento em relação a esses fatos, o que demonstra que nós espiritualmente estamos crescendo um pouco mais, intelectual e moralmente. Pergunta número 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Quer dizer, é possível ao homem, pelo fato de ser um ser mais inteligente na natureza, destruir à vontade a natureza? Até sabe a resposta, né? Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Então, abusar, por exemplo, é lícito ao homem caçar para se alimentar? Sim, como a gente já disse, a alimentação animal ela é necessária. Mas agora, caçar por prazer, matar outros seres por prazer, simplesmente para acumular ou para ter a adrenalina das sensações que está fazendo, e não considerar sem nenhum tipo de proveito para a caça ou respeito em relação à caça, simplesmente por caçar, por se distrair com aquela situação, representa um desprezo muito grande em relação à natureza. Aqui são dois patamares diferentes. É lícito a alimentação natural, mas não é lícito que o homem mate à vontade simplesmente para a satisfação do seu desejo de entretenimento, porque isso é contrário à lei da conservação, é contrário ao equilíbrio natural. Então não é possível que isso seja encarado. O que já foi no passado considerado como sendo uma atividade esportiva natural, hoje é muito mais questionável. Tanto é que em muitos lugares foi banido o direito à caça. E quando a caça acontece, acaba acontecendo com períodos bem definidos e com espécies que são espécies que estão em desequilíbrio na natureza. Não é permitido que você desequilibre naturalmente a natureza simplesmente por prazer. Isso é controlado e muito bem regulado, porque a gente sabe o peso que isso causa, esse desequilíbrio acaba causando na natureza. Pergunta número 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? A resposta? Esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Quer dizer, quando o homem exercita essa capacidade, por exemplo, de escrúpulo, e nesse caso excessivo, por exemplo, em relação a certas espécies de animais, se elas são feitas simplesmente porque o animal é considerado sagrado, então não se mata determinado animal porque é sagrado, isso pode causar um desequilíbrio natural em relação àquela espécie. Se isso é feito dessa maneira, não tem muito mérito. O mérito é dado na medida em que, quando isso acontece, se acontece por uma razão ética, por uma razão de reconhecimento do ser vivo, e com todas as outras espécies, quer dizer, evitar matar outras espécies, porque se você não vai ter proveito nenhum delas, então melhor deixar que elas existam, que elas continuem existindo. Então ele fala aqui do excesso de escrúpulo, mas a gente sabe o quanto isso é, nos dias de hoje, um problema, na medida em que a gente já destruiu tanta natureza, em que a gente hoje precisa ter excesso de escrúpulo mesmo. Nós precisamos ter medidas bastante mais graves para poder manter a natureza em equilíbrio e cuidar muito bem do que a natureza faz, para que a gente possa continuar tendo um planeta equilibrado, porque senão as coisas tendem a se desequilibrar muito facilmente. A gente já viu que dentro da cadeia geral, todos os animais têm o seu espaço, a sua finalidade dentro do equilíbrio ecológico de tudo. E quando uma dessas espécies some ou é afetada por alguma questão, o desequilíbrio que causa em todo o restante. Então esse cuidado nos dias de hoje tem que ser necessariamente mais excessivo, no sentido de prestar muito mais atenção no que a gente faz, para que a gente não destrua mais rapidamente a natureza e para que a gente não prejudique o nosso próprio ambiente, porque dado continuar desse jeito, o desequilíbrio será tal que a nossa própria vida pode ficar inviabilizada aqui neste planeta. Então o problema pelos quais a gente passa leva com que o homem faça suas reflexões e acabe estabelecendo leis
que definem o que é permitido ou o que não é permitido, mas no princípio de manter o equilíbrio, no princípio de manter a saúde geral da sociedade, da natureza, para que a gente possa continuar coexistindo de maneira saudável nesse planeta. A gente fica por aqui, a gente retorna então na próxima sessão com mais uma continuação do capítulo 6 da Lei da Destruição, do livro 3 das Leis Morais, do Livro dos Espíritos. Até lá!